Meu Deus, este é quem tu és.
No santo dos santos.
chegado primeiro neste lugar. Não teremos motivo de estarmos aqui nessa noite. E nós queremos te agradecer por isso. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Eu quero agradecer mais uma vez a vida da nossa Roseli, que tem cedido a casa para nós estarmos aqui reunidos. Mais uma vez para. Quer pegar a cadeira? Pode pegar aqui também. Tá bom aí? É bom que daqui a pouco ela já vira ali, já toca o teclado. Eu conheci um menino, a Emília conheceu ele também, o Michael. Eu vi o Michael tocar. Ele tocava teclado e bateria ao mesmo tempo. Acredita? Ó, ele tocava aqui e aqui ele ficava no bumbo e aqui com aqueles. Aí ficava aqui, ó, tocando com a mão. Gente, aquele menino era bom demais. E aí o Michael era um barato, né? E a gente um dia foi lá na igreja dele, ele sempre ajudava a gente. Não era da nossa igreja, não, ajudava a gente, menino. E aí era muito engraçado, chegava lá. Aí um dia a gente chegou lá num congresso, ele tocando teclado e batendo mesmo com ele. Não é fraco não, viu? Aí, mas foi bênção, né? Que era muito engraçado. Daqui a pouco a gente já faz isso também, né? Amém? Mas eu quero agradecer a vida de todo mundo que está aqui, quem está nos assistindo pelo YouTube, né? Pelo Facebook, né? O Facebook da Roseli Romano. Depois que acabar o vídeo a gente vai pôr no YouTube. Então, é bom que a gente agradece quem vai assistir no YouTube, né? Então Deus abençoe. E é legal esses cultos na internet, porque às vezes parece que ninguém assiste. Domingo eu terminou o culto e estava lá uma mensagem no meu WhatsApp. É um menino que eu falo que ele é, acho que né, uma bênção, uma de formiga. Eu conheci lá e Deus fez uma grande obra na vida dele. E ele falou: pastor, muito obrigado pela palavra, porque cada vez que eu ouço você falar uma mensagem de Deus através da sua vida, eu choro. Então, assim, como é bom, né? A gente não tem ideia do poder que tem essa mensagem. Então, o rapaz está lá, 600 quilômetros, e ele falando que recebeu uma palavra do Senhor no domingo à noite. Então, por isso que nós temos transmitido ainda pela internet. Então, Deus abençoe a vida daqueles que nos assistem. E eu quero deixar uma palavra bem rápida. Você que pode, abre a tua Bíblia em Mateus, capítulo 20. Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 20. Bem interessante. Quem achou de glória a Deus? Quero ler Mateus, capítulo 20, a partir do verso 29. Vai falar a cura de 2 cegos de Jericó. Acho que foi o nosso. Me levando um pouquinho aqui. Como que faz? Para nós vermos um pouquinho. Estou escutando um pouco. Esse. Glória a Deus. Eita. Aí ele escuta a minha voz, é ruim, né? Mateus capítulo 20, a partir do verso 29 até o verso 34, vai falar da cura de 2 cegos. Acho que se eu não me foi a nossa leitura de ontem, do nosso plano de leitura. Nós temos um plano de leitura. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 29, o capítulo 20 do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Seguindo eles de Jericó, seguiam grande multidão. Eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, os chamou e disse: Que quereis que vos faça? Disseram eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo seus olhos viram e o seguiram. Feche seus olhos agora. Pai, nós queremos nessa noite te agradecer, Deus, pela tua palavra. Muito obrigado, Jesus, que o Senhor possa, através dela, agora falar conosco, ministrar as nossas vidas, porque é isso que nós queremos e isso que nós desejamos, em nome de Jesus. Eu estava lendo hoje essa palavra e conversando com a pastora de manhã cedo, Ana Paula.
Foi ontem mesmo, nosso tema de leitura de ontem. E é muito interessante que essa palavra eu já ouvi muito, a ministração sobre essa palavra. Mãe, e toda vez que eu vejo essa palavra, as pessoas falam alguns pontos. Por exemplo, nós nunca devemos ficar à margem da vida. Quando a gente fica à margem do caminho, nós normalmente nos distanciamos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E a Bíblia diz que aqueles cegos estavam à margem. Mas quando eles viram Jesus, eles tiveram alguma atitude. Eles, com certeza, e eu entendo isso conforme a gente vai lendo a história, que eles saíram da margem e foram para o meio do caminho. Então, nós entendemos que nós não podemos ficar à margem. A Bíblia diz que eles eram cegos, mas mesmo assim eles perceberam Jesus naquele lugar. Olha só que interessante. Quantas vezes nós estamos com os nossos dois olhos bem abertos e não estamos conseguindo enxergar Jesus, não é verdade? E a Bíblia diz que aqueles homens, os dois, mesmo cegos, eles sabiam, eles identificaram, eles sabiam, eles procuraram saber, e era Jesus que estava passando, e eles saem da margem e vão atrás de Jesus. Também a gente vê, eu já vi muitas vezes pessoas falando que eles começam a gritar, e a Bíblia diz, Lucas, o que acontece? Algumas pessoas falam, para de gritar, você está importunando o mestre. Então muitas vezes, quando nós saímos da margem, Miriam, quando nós damos um passo em direção a Jesus, normalmente aparece o quê? As dificuldades tentando nos paralisar. Então as dificuldades, elas vêm sobre as nossas vidas. Elas vêm sobre as nossas vidas. E então a gente não pode parar por causa desses problemas. E a última coisa, a gente podia ver um monte, mas a última coisa que eu fico vendo aqui é que Jesus olha para dois cegos e ele faz uma pergunta. E diz assim, o que você quer? Não parece meio irônico, não é verdade? Parece meio, sabe, um negócio básico, não é verdade? O cara não estava vendo, ele não era cego, e Jesus vai lá e pergunta para aquele homem, o que você quer? Mas uma coisa que eu entendo aqui é que a importância de nós entregarmos realmente a raiz do nosso problema para Jesus. Por quê, Mila? O que acontece ali? Eles poderiam falar assim, não, eu estou com a minha capa velha, eu estou precisando comer, eu estou precisando disso. Na verdade, lembra daquele homem que estava lá em Atos, no capítulo 4, ele estava na porta do templo, e todo mundo que passava lá, ele falava, Senhor, por favor, me dá uma esmolinha. Eu até brinco, dá uma esmolinha, pelo amor de Deus. Aí, assim, aí Pedro e João, que estavam lá, falaram assim, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Aquele homem estava pedindo aquilo que não era o essencial, ele estava pedindo dinheiro, enquanto isso Deus queria curar. E muitas vezes isso acontece com a gente. Nós ficamos rodeando, logo que a gente rodeia toco. A gente fica rodeando, e muitas vezes o que nós precisamos é entregar o cerne da questão, aquilo que é central na nossa vida, aquilo que realmente vai resolver os problemas da nossa vida. Mas muitas vezes nós não temos coragem de entregar. Por quê? Porque quando nós entregamos aquilo que é essencial na nossa vida, ele mexe com a nossa estrutura. E muitas vezes nós não queremos. Então o que a gente faz? Eu dou um passo para trás e falo assim, não, Jesus, se eu só arrumar só uma roupa nova para mim, já está muito bom. E Jesus está falando, não, eu estou querendo dar uma vida nova, eu não quero dar roupa nova, eu quero dar vida nova. Aí a gente, não, Jesus, mas só uma roupinha já está bom. E eu entendo que quando eles chegam para Jesus, Jesus chega para eles e fala assim, o que você quer que eu faça? E eles falam assim, eu quero enxergar. Ali Jesus está resolvendo o cerne da questão. Jesus está resolvendo o que era central. O que ia mudar realmente a vida daquelas pessoas. Então Jesus quer isso de nós. Então a gente poderia falar sobre esses pontos. Mas eu acho interessante que, eu não sei se na Bíblia de vocês, algumas Bíblias, elas vão falar que essa história tem mais dois evangelhos. Se você olhar, essa mesma história está em mais dois evangelhos. Está no evangelho de Marcos e está no evangelho de Lucas. Só que quando eu fui ler essa mensagem nos outros dois evangelhos, apareceu algumas coisas diferentes, Dai. Você percebeu isso? Isso não veio uma questão na minha mente, porque essa história que a gente leu está em Mateus. Abra a tua Bíblia em Marcos.
Marcos, capítulo 10. Eu estou aqui como se estivesse na introdução da mensagem. Eu ainda não cheguei na mensagem. Amém? Marcos, capítulo 10. Abra aí. A partir do verso 40. Marcos 10, a partir do verso 40. É isso? A partir do verso 46. Me perdoa, viu? A partir do 46. Fala assim: o cego Bartimeu curado. E diz assim, a partir do 46. E vieram para Jericó. Saindo ele, olha só, saindo ele de Jericó com os seus discípulos. Está falando de quem aqui? De Jesus. Jesus estava o quê? Saindo de Jericó. Com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que aconteceu de diferente aqui? Lá na outra palavra, em Mateus, fala que eram 2 cegos. Aqui está falando que é apenas um só. E o nome dele era Bartimeu. E tem mais alguma coisa interessante aqui? Deixa aberto aí. Tem algo interessante aí no Evangelho, que a Bíblia, no capítulo 20, a Bíblia aqui também está dizendo que e saindo eles de Jericó. Então, tanto no Evangelho de Marcos como no Evangelho de Mateus, a Bíblia diz que eles estavam saindo de Jericó, só que Marcos diz que eram 2 cegos, e aqui, ou melhor, em Mateus diz que eram 2 cegos, e Marcos diz que era um só. Sim ou não? Sim. Vamos lá para Lucas agora. Mas eu fiquei intrigado com isso. Lucas, capítulo 19, verso 35. Olha o que diz. Parece algo que não bate. Olha o que diz a palavra a partir do verso 35, no capítulo 18 de Lucas. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, ele quem? Quem? Jesus. Mas a gente não leu lá em Mateus e Marcos que Jesus estava saindo. E por que aqui ele está falando que Jesus estava chegando? Olha que coisa de louco. Eu falei: Jesus, e aí? O senhor estava saindo ou o senhor estava chegando? Como a Bíblia muitas vezes nos deixa um nó, nos dá um nó na cabeça. E ele fala assim: estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando, e ouviu passar a multidão, perguntou: quem era? Quem era? E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, olha só as diferenças a Bíblia diz que em Mateus eram 2 cegos e Jesus estava chegando, estava saindo. Em Marcos, a Bíblia diz que era um cego, ele dá nome e é Bartimeu, filho de Timeu, e a Bíblia diz que ele estava saindo. Em Lucas, a Bíblia diz que era um cego, não dá o nome e estava chegando. E se a gente olhar o contexto, não está fora de contexto. Porque se a gente olhar aqui em Lucas, a Bíblia diz que Jesus estava chegando em Jericó, Jesus cura o cego. Quando ele entra em Jericó, ele encontra quem? Zaqueu. Aí depois que ele faz toda a obra na vida de Zaqueu, e a Bíblia diz que ele entra na casa de Zaqueu, depois que ele dorme aquela noite na casa de Zaqueu, e depois ele vai para Jerusalém. Jesus estava indo para Jerusalém. Então, e eu sempre falo isso, gente, toda vez que você olhar a Bíblia, ler a Bíblia, olha o contexto. Olha um pouco o contexto do que estava acontecendo, para você entender se Jesus estava entrando ou estava saindo. Aqui realmente ele estava entrando. Lá nos outros 2 ele estava saindo. E talvez esteja uma perguntinha aí na sua cabeça, assim como ficou uma pergunta na minha cabeça. Mas aí, eram 2 ou eram 1? E aí, Jesus estava entrando ou estava saindo? E a partir daí que Jesus falou no meu coração uma palavra. É lógico, se você me falar assim, mas pastor, o que era? Era 2 ou era 1?
Eu tenho uma explicação. E depois a gente pode conversar sobre isso. Mas não é a questão. O que importa para mim, o que eu entendo, é que para Jesus, é a primeira coisa que eu entendo, que para Jesus não importa se era um, se era dois. O importante é que Jesus curou aqueles dois homens. E eu começo a entender que muitas vezes nós olhamos para dentro de nós, ou para os nossos problemas, ou para aquilo que está ao nosso redor. Muitas vezes o problema que eu e você está passando, ele é tão grande que a gente acha que Jesus não tem condição de curar, de resolver. Porque o problema que a gente está passando é muito grande, Du. O problema que a gente está passando é grande. E eu começo a entender que lá em Mateus era 2, lá em Marcos e Lucas era 1. Não importa, Jesus foi lá e curou 1, curou 2, curou 3. Jesus cura quando Ele precisar e quiser curar. E o problema que você está passando não é tão grande assim a ponto de Jesus resolver. E a gente tem que começar a entender isso, Mila. Se a gente olhar bem, meu irmão, Jesus, Ele não está preocupado. Ele vai lá um dia, começa a ministrar e junta 1, 2, 3, 4, 5, e junta um tanto de gente. A Bíblia diz que passou dia, chegou uma hora, tem que alimentar esse povo. Aí falou, não tem o que alimentar. E a Bíblia diz, a própria Bíblia diz que Jesus já sabia qual que era a resolução do problema. Mas aos olhos daquelas pessoas, falou, como que a gente alimenta 5.000 pessoas? Jesus falou, não tem problema não, o que você tem? Eu tenho alguns pãezinhos, tenho alguns peixinhos, daqui. A Bíblia diz que vai lá, pega aquele pão, pega aquele peixe, parte, divide em todo mundo, e a Bíblia diz que alimentou 5.000 pessoas. Você acha que esse problema que você está passando, você que me assiste na internet, você acha que esse problema que você está passando é grande demais para o teu Deus? Não é não. Deus cura um cego, 2 cegos, 3 cegos, Ele alimenta uma multidão, Ele cura um cego de nascença. Lá no capítulo 8 de João, Ele diz isso, 9 de João, a homem era cego de nascença, e a Bíblia diz que nunca um homem de nascença tinha sido curado. Um homem cego de nascença tinha sido curado, e a Bíblia diz que Jesus vai lá e cura o cego de nascença. Enquanto isso, Jesus cura um outro cego, que passa também um lodo no rosto, e fala assim, vai lá. Aí volta, você está enxergando? Eu estou enxergando mais ou menos. Aí Jesus vai lá de novo, vai lá de novo. Quando ele volta, agora eu estou enxergando bem. Meu irmão, Jesus cura de uma vez, de 2 vezes, de 3 vezes. Jesus cura do jeito que Ele quiser. Glória a Deus. Então, quando você começar a olhar hoje para o problema que você está vivendo, quando você olhar para a tua vida hoje e algumas questões que estão ao teu redor, começa a lembrar que Jesus não está preocupado se eram 2 cegos, ou se eram 3, ou se era 1, ou quantos eram. O que você precisa entender é que o Jesus que eu e você servimos, Ele é capaz de resolver qualquer problema na minha vida e na tua vida. A Bíblia diz que quando Davi, lá em 1 Samuel capítulo 17, a Bíblia diz que quando Davi, 16, 17, acho que é no 16, depois chega no 17. No 16, a Bíblia diz que quando Davi chega naquele lugar, todo mundo estava olhando para quem? Para um gigante. E a Bíblia diz que eles olham para aquele gigante e falam, meu Deus, agora a gente vai morrer, está aqui esse gigante, esse filisteu vai matar a gente tudo, vai nos matar. A Bíblia diz que Davi, ele não olha o tamanho do gigante. Sabe para que ele olha? O tamanho do Deus dele. O Deus que pode curar 2 cegos, pode curar um cego. O Deus que cura 10 leprosos de uma vez só e fala assim, vai lá e se apresenta ao sacerdote. Meu irmão, comece a olhar para o tamanho do Deus que eu e você servimos. Glória a Deus. Às vezes, nós olhamos muito para o nosso problema. Olhamos para o tamanho da situação que estamos vivendo e esquecemos de ver o Deus que cura. Verdade. Independente da situação que estamos vivendo, independente do problema que a gente está vivendo. Pastor, você não conhece o meu problema, eu falei, nem você conhece o meu. Agora, eu e você conhecemos o Deus que nós servimos. Aquele que abriu mão, se esvaziou da sua glória, para que nós estivéssemos hoje aqui. A Bíblia diz que Ele morre na cruz, conquista a salvação por nós e diz que ao 3º dia Ele ressuscitou e um dia vai voltar para me buscar e te buscar. É esse Deus que eu e você servimos. Então a primeira coisa que eu entendo nessa história inteira, nesse contexto todo, o quê? Que não olhe para o tamanho do seu problema, mas olhe para o tamanho do seu Deus. Olhe esse Deus
que não importa a dificuldade que eu e você estamos vivendo, Ele é capaz de mudar a história da minha vida e da tua vida. Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, para mim, eu começo a entender se eram dois, se era um, não vai fazer muita diferença. Depois eu explico. Mas não faz muita diferença, porque para Deus, Ele não importa. 1 ou 2, 10 mil, 5 mil, não importa. 7 mil, né? Ele também alimenta 7 mil. 7 mil homens, alguns dizem que passava de 12 mil pessoas. E ainda sobrava 7 cestos. Sobrou 12 cestos de uma passagem, na outra sobrou 7. Olha só o Deus que a gente serve. Então a gente entende. A segunda coisa, ele estava entrando ou ele estava saindo? Para mim é outro ponto que não faz diferença. Sabe por quê? Porque às vezes nós olhamos o tamanho do nosso problema e nós olhamos o tempo que nós estamos passando pelo problema. Tem pessoas, e talvez eu e você chegamos hoje, um problema que aconteceu ontem. Então hoje é o primeiro dia do nosso problema. Então nós estamos chegando no problema. Mas às vezes eu e você estamos passando por um problema que já se fazem 10 anos. Então eu estou o quê? Saindo do problema. E Jesus está falando comigo e com você hoje que não importa o tamanho, mas também não importa o tempo que você está passando pelo problema. Ele é capaz de resolver todas as situações da tua vida. Porque às vezes nós chegamos a um ponto que nos acostumamos com o problema. Quando o problema chega sobre as nossas vidas, a tendência nossa é o quê? Vai para um lado, vai para o outro e corre, não quero isso não. Mas quando vai passando os dias, nós vamos o quê, menina? Acostumando com os problemas. Nós vamos se acostumando com a situação e daqui a pouco a gente quer saber de uma coisa? Tá bom assim. E a gente vai levando. E aí a gente começa a entender que Deus não está preocupado se tem uma semana, se tem um dia, ou se tem 1 ano, 10 anos que eu e você estamos passando pelo problema. A situação que o meu e o teu Deus é capaz de resolver ele hoje nessa noite. Você quer ver como Deus é capaz de fazer isso? Se a gente olhar Josué capítulo 14, Josué capítulo 14, a Bíblia diz que o povo, primeiro, a Bíblia diz que o povo, em 40 dias, ele estaria na terra prometida. 40 dias na terra prometida, entre 40 e 50 dias. Eles saem do Egito, eles eram escravos no Egito, mais de 400 anos escravos. Deus liberta eles, Mila. E a Bíblia diz que, a história diz que entre 40 e 50 dias eles estariam na terra prometida. Eles dão uma parada na frente do monte, daquele monte Moriá. Deus dá algumas leis a ele, ou melhor, todas as leis, em torno de 1 ano. Mas eu acredito que no máximo em 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, eram para eles estar tomando posse da terra que era deles. Sim ou não? Mas a Bíblia diz que demora mais de 40 anos no deserto. Andando o quê? No círculo. Ele ia para um lado, ia para o outro e não chegava na terra prometida. Mas a Bíblia diz que em Josué capítulo 14, quando tudo se resolve, a Bíblia diz que eles chamam Josué e Caleb. E todo mundo fala assim: Josué, Caleb, fala o seguinte, vocês sabem o que Deus tinha para a gente, certo? Aí a Bíblia diz que Josué fala e Caleb também fala: deixa eu te falar uma coisa. Eu estava naquele dia que Deus usou Moisés para falar comigo. Eu fui como espia olhar aquela terra, velho. E ele fala assim: eu falei aquilo que eu vi, que os meus olhos viram, que a terra era boa, que a terra era larga, que a terra não manava leite e mel. Mas infelizmente, aqueles que estavam comigo, eles falaram tanta miséria, tanta coisa ruim, que a Bíblia diz que o coração daquele povo se derreteu. E eles desanimaram. Mas a partir do verso 10, Josué fala assim, Caleb fala assim, eu sei de uma coisa, eu tinha 40 anos quando eu recebi aquela promessa. Já se passaram 45 anos. Mas a minha força hoje continua a mesma. Glória a Deus. Josué recebe a promessa com 40, passam-se 45 anos, ele tem 85 anos, ele fala assim: posso falar um negócio para você?
a minha força é a mesma. Eu quero tomar posse daquilo que é meu. Não importa se faz 1 ano, 2 anos, se faz 1 dia, 2 dias. O Deus que eu e você servimos, Ele é capaz de curar na entrada, como Ele é capaz de curar na saída. Ele é capaz de resolver um problema de um dia, como Ele é capaz de resolver um problema da vida inteira. Porque às vezes nós passamos por tanto problema e foi acumulando tanta situação na nossa vida, que hoje vou falar de mim, hoje eu tenho 47 anos, hoje gente, não tem tanto problema em Deus, eu não estou preocupado com os seus 47 anos que você passou, eu sou capaz de mudar a tua história daqui para frente, Danilo, e você vai viver o resto da tua vida, aquilo que eu tenho para você. E a gente tem que entender isso. Jesus não está preocupado se é entrada ou se é saída. Jesus não está preocupado se tem 1 dia ou se tem 10 anos. Jesus não está preocupado se é o começo ou se é o final. Porque a Bíblia diz que Ele é o ômega e o alfa, o princípio e o fim. Meu irmão, Deus está no controle de tudo na minha vida e na tua vida. Então hoje, o que eu quero deixar para vocês é isso. A primeira coisa: não existe problema grande demais para o teu Deus. Segundo, não importa se essa situação na tua vida dura 1 dia ou se dura 10 anos. O importante é que Deus pode resolver ela hoje. E o que a gente precisa fazer é abrir o nosso coração, só isso. Aí sim a gente pode entrar onde? Naqueles pontos que eu falei lá no começo. Sai da margem. Não foi isso que eu falei? Sai da margem. Eu falei, não dependa apenas da sua visão física. Eu falei sobre as dificuldades não podem te parar. Eu falei, entrega a raiz do teu problema. É isso que você precisa fazer agora. Entenda que o tamanho do teu problema não é dificuldade para Deus. E o tempo que você está passando para Ele é muito menos. Esse é o Deus que eu e você servimos. Glória a Deus. Eu quero deixar essa palavra no teu coração e encerrar com um versículo. Abra lá em Filipenses. Desculpa, Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Olha o que Deus quer fazer comigo e com você. Independente do tamanho do problema, independente do tempo que eu e você estamos vivendo. Isso aqui é o propósito que Deus tem na minha vida e na tua vida. É isso que Ele quer para mim e para você. Efésios, capítulo 3, a partir do verso 14, vai falar de uma oração que Paulo faz por aquele povo. A partir do verso 17, ele diz assim, Paulo, ele orando por aquele povo, ele diz assim: eu estou fazendo tudo isso para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de, estando enraizados e fundamentados em amor, ele está falando assim, eu estou fazendo tudo isso, eu estou orando, para que essa fé em Cristo, ela entre nos nossos corações, para que aí sim, enraizado e fundado, olha o que ele diz a partir do verso 18, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Sabe o que ele está falando? Deus tem um tanto de coisa para as nossas vidas. Ele está falando, você vai entender aquilo tudo que Deus tem para a tua vida. Esse é o grande propósito de Deus para mim e para você. Ele não quer que a gente viva apenas no raso, mas Ele diz, existe um querer, existe algo para a vida de vocês, vocês vão entender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. O verso 19 diz assim, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ele está falando, conhecer o amor de Cristo que excede. O que é exceder? Vai além. Aleluia. Então não é o tamanho do nosso problema que nos para, ou que parece difícil, nem o tempo que a gente está vivendo, porque o amor de Deus excede tudo isso. Aleluia. E se você chegou hoje aqui preocupado ou pensando em algo que precisa ser resolvido, lembre-se disso, eu quero que o coração de vocês estejam enraizados e fundamentados em Cristo, nesse amor de Cristo, porque eu tenho algo
muito grande para fazer. E vocês vão entender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E vão conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. As pessoas vão olhar e vão dizer assim: ô menina, mas não faz tanto tempo que você está com esse problema. Faz, mas ontem eu fui num culto e Deus falou comigo e mudou a minha vida. Aí a Alessandra vai olhar: mas seu problema não era muito grande? Ah, mas o Deus que eu sirvo, Ele é capaz de pegar todo esse problema grande e pegar uma pedrinha com um camarada desse tamanho e tacar o pé na testa dele, desse problema, e derrubar. Esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que é capaz de mudar a minha história, a tua história, porque Ele excede todo entendimento humano. Essa palavra eu quero deixar no teu coração, em nome de Jesus. Eu quero te convidar hoje, se Deus falou contigo, fechar os seus olhos. Se quiser ficar sobre os seus pés, fique sobre os seus pés. Nós vamos orar, poder adorar o Senhor também. Vamos adorar o Senhor. Você que me assiste, coloca a tua vida diante do Senhor agora. Não importa o tamanho do teu problema, não importa a dificuldade que você está hoje passando na tua casa, no seu trabalho, na tua família, não importa a situação que você está vivendo aí na sua casa. O Deus que eu e você servimos, Ele é capaz de resolver todas as situações. Lembre-se disso. Ah, pastor, mas tem muito tempo. A Bíblia diz que Deus nos conhece antes da fundação do mundo. Você entende isso? Lá em Efésios ele diz: olha, eu vos escolhi antes da fundação do mundo. Deus já conhecia a minha vida, a tua vida. Deus sabia que hoje, Edu, nós estaríamos aqui nessa noite. Deus sabia que nós estaríamos aqui hoje nessa noite. Mira, Deus já sabia que nessa noite nós estaríamos aqui reunidos e nós teríamos uma situação a ser resolvida, que talvez faz muito tempo, faz pouco tempo. Ele vai falar: não importa se é um cego, dois cegos, se eu estou entrando, se eu estou saindo, eu sou capaz de resolver todas as situações da tua vida. Abre seus olhos. Deus, nós queremos nessa noite colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai, não importa se era um ou se era dois. Não importa, Deus, se era uma pessoa que tinha sido tentada ou 5 mil. Só sei que o Senhor é capaz de fazer, é isso que nós pedimos hoje nessa noite. Pai, entra nas nossas vidas, entra na situação que nós estamos vivendo. Meu Deus, Jesus, olha aí.
difíceis. Pai, sabe quando, Deus, uma linha aqui de drama, aí nós não sabemos por onde começar. Eu não sei, esse povo não sabe, mas o Senhor sabe. E hoje o Senhor começa a resolver situações aqui. Hoje o Senhor começa a resolver problemas aqui. Hoje o Senhor começa a entrar na vida das pessoas. Deus, Ele começa a transformar. Deus vai tirando aquilo que precisa ser tirado. Deus vai arrancando aquilo que precisa ser arrancado. Deus, e acrescenta aquilo que precisa ser acrescentado. Em nome do Senhor Jesus, abençoe de uma forma sobrenatural a vida de cada um aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus eu te peço. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Não vai entender, creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Você que me assiste, Deus abençoe.